Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Pronto para mais uma leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 277. Vamos ler os capítulos 16 a 18 do livro de Mateus. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença e te convidamos para estar conosco. Quando lemos aqui a Tua palavra, queremos aprender mais de Ti e pedir que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. É o que pedimos e agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 16, assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque hoje o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. A geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, por que não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo sobre si, sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para 5.000 de 4 cestos que recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estavam lhe falando sobre que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave dos céus, do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém quem era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que estão aqui dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago,
e os levou em particular a alto de um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu. Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e ressuscitará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os seus discípulos entenderam de que era João Batista que eles estavam falando. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante deles e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E daquele momento em diante ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração ou pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: Que você acha, Simão? De que os reis da terra cobram tributos? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então, os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora.
É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que com os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. E o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ficará mais contente com a ovelha que encontrou do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto será feito a vocês, porque meu Pai que está nos céus. Pois se vocês se unirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei, no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia, uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu irei lhe pagar. Mas ele não quis, antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos do companheiro dele viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao Senhor, o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do teu conservo como tive de você? Irado, o Senhor entregou-lhe aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Eu te espero amanhã para mais um dia, mais uma leitura, até finalizarmos a Bíblia inteira em um ano. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa meta. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe.